nos abençoa. E nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos começar o bloco da eclesiologia. Eu vou fazer como combino sempre com vocês. Vamos fazer uma exposição rápida dos slides que eu tenho preparados. E depois vocês abrem para perguntas e vocês perguntam à vontade. Vocês sabem que vocês têm esse fórum aqui, esse espaço discursivo, né? De uma discussão boa, que é a nossa escola bíblica. Então vamos lá, vai, Abner. Eclesiologia. Teologia. Ok. Eclesiologia. Eclésio vem da raiz da palavra. Obrigado. Obrigado, Davizão. Obrigado. Da palavra grega. Eclésio vem da raiz da palavra igreja no grego, bem como logia vem da palavra grega verbo, estudo, doutrina. Portanto, a eclesiologia é a parte da teologia que estuda a doutrina da igreja. Tá? Eklésia é o termo no grego, ek é um pronome grego que é para fora. Klésia é uma espécie de chamado, vem do verbo kaleo, e diz que são chamados para fora. Veja, a definição de igreja já começa determinando a nossa natureza. Nós não podemos ser uma igreja, e eu queria já destacar desde a primeira enunciado aqui, não podemos ser uma igreja para dentro. Temos que ser uma igreja para fora. Todas as vezes que a igreja faz uma tenda, se lembra da tenda de Pedro? Vamos fazer uma tenda, Senhor, e vamos ficar aqui, que aqui está muito bom, está muito gostoso. Jesus disse, não, Senhor, tem muitas ovelhas para alcançar lá fora, vamos embora. Então, quando a gente quer fazer um cercado e ficar aqui dentro, o que acontece com a gente? Vamos morrer. Vai morrer. Agora, quando a gente faz o movimento de ir para fora, de alcançar, que é o movimento da igreja, outreach, quando a gente vai outreach para fora, para buscar, certamente nós vamos nos manter vivos. Por quê? Porque a promessa do Senhor está sobre a igreja que proclama o seu evangelho, porque ela recebeu essa missão. Então não esqueça, já na definição, é um estudo da igreja, o que é a igreja, aqueles que foram chamados para fora, para ir buscar, para ir testemunhar lá fora. A necessidade de estudar a eclesiologia, evitar a institucionalização da igreja. Nós não queremos uma igreja que ela seja muito boa na treliça. Vou começar a falar de treliça videira muito aqui agora, tá? Inclusive é um livro que eu aconselho ferrenhamente vocês lerem. É A Treliça e a Videira. Toma nota aí, depois eu boto no grupo lá. A Treliça e a Videira. É justamente essa guerra entre uma institucionalização da igreja e uma igreja muito sem instituição, muito orgânica, sem nada que estruture, sem nada que suporte. Nós queremos evitar os dois extremos. Nós temos que andar com a estruturação, a institucionalização, mas sem perder a vigor do organismo. Porque senão a gente mata o organismo. Quer ver uma coisa? Quem já esteve aqui diante de uma parreira, certamente meu amigo Giacomo já teve. De uma parreira. O que a gente precisa para uma videira se estabelecer e se crescer? A gente precisa daquilo que a gente chama de treliça. Já viu aqueles cavaletes? Que vai sendo posto de distância, às vezes, de 1 metro, 2 metros. Não é assim? A gente vai pondo. E depois a gente vem e joga a parreira por cima. Joga a uva, a videira para crescer em cima, não é isso? E uma curiosidade. A escola bíblica da gente é curiosidade também, né? Às vezes inútil, mas pode ser que seja útil para você. Quando você estiver diante de uma parreira, se você ficar em pé e olhar, dependendo da altura da parreira, você não vai ver as uvas. Você tem que ir para trás da parreira e fazer como? Abrir as suas 2 pernas e olhar por baixo. Aí você vai ver todas as uvas. Eu disse que era cultura inútil, foi mal. Então assim, mas talvez ajude alguém a ver as uvas. Então, veja só, a ideia é o seguinte, que a gente precisa de treliça para que dê suporte ao quê? A uva, que é a vida mais importante. Mas é muito importante mais, pastor, a gente ser igreja, ser dinâmico, ser como a gente quer, beleza. Mas se tu não tiveres um local apropriado para se reunir, um local limpo, ajustados para nossas crianças, por que nós estamos preocupados
com o local, e eu peço a oração da igreja sempre por isso. Porque a gente está vendo que Deus está mandando a treliça, a videira vir com tudo, e a gente precisa de treliça embaixo para aguentar esse crescimento. Porque senão ela faz o quê? Ela joga onde? No chão. Quando ela cair no chão, matou o fruto. Começa a apodrecer o quê? Todo o restante da uva. Entende como instituição é importante, mas a gente não quer institucionalização. A gente tem que evitar isso. Mas a gente também quer que ela seja um testemunho de Deus no mundo, que ela seja um organismo de Deus no mundo. Então, a gente tem trabalhado aqui para a gente encontrar esse equilíbrio. Tenho trabalhado com os meninos que a gente está treinando, para a liderança, para que a gente goste de organização, mas não mais do que a gente gosta de vida. A gente tem que gostar de vida. A gente tem que gostar de gente. A gente tem que ir em busca de gente. A gente tem que ser intencional. A gente tem que, na nossa vida, apresentar o Senhor Jesus Cristo como a razão da vida dessas pessoas. A gente precisa buscar isso. Mas também a gente não pode fazer isso de maneira desordenada, desajustada, sem estrutura, sem espaço, sem organização, sem reunião. É burocrático pra caramba. É, mas tem que ser. Às vezes tem que ser. Tudo dentro da lei do estado da Flórida. A gente quer tudo isso. E precisa ter isso, dentro da legalidade. Porque senão a gente vai ter problemas que essa videira, ela não vai ter onde se sustentar. Então, treliça e a videira não foi só para fazer propaganda do livro, não. É para introduzir aqui o meu tema. Eu acho que é Colin Payne. Me ajuda, né, pastor? Já mandou? Bote no grupo da igreja, por favor. Por favor. Acho que é Colin Payne, alguma coisa desse tipo, que são os escritores. E é muito bom e toda a igreja deve ler. Colin Marshall e Tony Payne, ok. Colin Marshall. Ok, vamos lá. Passa o outro. Obrigado. O outro, Abner. Igreja de Cristo. É impressionante notar como a igreja, após o período medieval, não parou de ser atacada. E até hoje continua sendo. O cristianismo no qual a igreja é defensora tem sido, ao longo dos anos, digno de raiva, de muito preconceito, que se tornaram características marcantes do racionalismo do século XVI, como reação ao dogmatismo do século XVI também, o dogmatismo da igreja. O que a gente quer evitar? A gente quer justamente ser... Não temos problemas de ser odiados, desculpa, essa palavra talvez muito forte, mas de perseguidos, talvez é a melhor palavra. A gente não tem problema de ser perseguido quando alguém está dizendo para a gente, poxa, mas esses caras são muito chatos, eles gostam da coisa bem certinha. Cara, meu Deus do céu, poxa, chega até a ser chato como eles cuidam da gente. Eles vivem toda hora perguntando se eu estou precisando de alguma coisa. Eles querem sempre a gente aqui me amando e me socorrendo, isso me sufoca. Ok. Quando a gente é perseguido por isso, não tem problema. Estamos fazendo o nosso trabalho. Agora, quando é por causa só do dogmatismo, da instituição, da igreja, porque quando a igreja deixa de ser igreja, ela começa a virar empresa, certo? Para agradar a clientela, aí ela está sendo perseguida pelo jeito errado. Quando a gente começa a ouvir que pastores são sinônimos de ladrões, que pastores são sinônimos de enriquecimento ilícito, aí nós estamos sendo perseguidos pelo modo errado. Isso não glorifica a Deus. Mas perseguição natural da igreja sempre existiu. A gente não pode ficar com medo disso. Mais um pouco. Temos também que considerar que estes ataques geralmente são direcionados ao tipo de cristianismo. Esse Davi, eu vou dizer, isso é uma benção. Valeu, Davi. Temos também que considerar que esses ataques geralmente são direcionados ao tipo de cristianismo que se vive. Eu antecipei, né? Não podemos negar que um cristianismo que não evidencia em sua prática as atitudes de Cristo seja um cristianismo digno de ser rejeitado. É mesmo. Se nossa igreja é marcada aqui por só instituição, por coisa muito organizada, por causa tal, e não tem vida em si mesmo, nós não estamos glorificando Cristo. Nós queremos tudo junto. Queremos ser organizados, mas a gente precisa ser intencional. A gente precisa amar mais gente do que papel. A gente precisa amar mais gente do que lei. A gente precisa amar mais gente do que a instituição. Nesse caminho, a gente vai produzir uma instituição que vai beneficiar o povo. Quando a gente coloca em primeiro lugar a instituição, a gente sufoca o povo. Mas quando a gente coloca o povo na medida certa,
como nosso alvo, a instituição é mais acomodada da maneira correta. A gente tem que pensar nisso. Vamos mais um pouco. Então, tratando sobre isso, Clowney afirma, de fato, se a igreja e não Cristo torna-se o centro de nossa devoção, a decadência espiritual começou. Uma doutrina da igreja que não é centrada em Cristo é autofrustrante e falsa. Você não tem outro objetivo a não ser edificar a igreja de Cristo. Ele disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Então, o objetivo hoje de Cristo é preservar, é edificar a sua igreja. Não tem outro objetivo. Ele não está fazendo outra coisa hoje no mundo. Deus não está em missão no mundo, a não ser estabelecer, constituir uma igreja que seja centrada em Cristo, cristocêntrica, que ame o Senhor, que fale do Senhor, que a única mensagem que ela tenha na boca seja, em primeiro lugar, Cristo. Senão, ela não está cumprindo o papel dela no mundo. Agora tem uma coisa, a igreja também nunca acabará. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, cuidado quando você começar a falar da igreja. Cuidado quando você começar a criticar a igreja. Quando está tudo bem, está acontecendo tudo ao nosso favor, temos apenas 1 ano e 2 meses, estamos naquele primeiro amor, com essa missão que nós estamos fazendo. Deus tem sido gracioso, a gente tem crescido, está caminhando as coisas. Mas na hora que a igreja começar a ter, porque cresce, tem gente no meio, começar a ter os seus embates, a primeira coisa que você faça é previna a sua boca de falar contra a igreja. A igreja de Cristo é a noiva dele. Você pode se chatear no meio da convivência, da comunhão, mas geralmente é assim. A igreja me sufoca. Não, uma pessoa te sufocou. Aí Jesus bota a culpa todinha na igreja. O pastor não me atendeu. Ok. Esse cara pálido talvez devia ter atendido. Mas não fala, a igreja deixou de me acudir. Mentira. Talvez o pastor não fez o trabalho dele, os líderes não fizeram o trabalho deles. Ok. Mas cuidado, a igreja é o corpo de Cristo, meus irmãos. E se ela é, por isso que a gente defende que ela seja santa e pura como ele é. Para que a gente não precise xingá-la. Agora, se for instituição, se for uma coisa carnal, de homens, meta o pau e não chame de igreja não. Por favor, não chame de igreja. Chame de empresa. Aí você não chame de igreja, você chama de empresa e mete o pau na empresa. Não tem problema, na empresa você pode meter o pau. Mas na igreja não. A igreja de Cristo. E ele disse que estava edificando a igreja dele e as portas do inferno dele não prevaleceriam contra a igreja. A porta do inferno não ia prevalecer contra a igreja, isso mesmo. Não é? Então, lembre-se que ela é santa, preciosa aos olhos do Senhor. O que nós estamos fazendo aqui não é servir a mim, não. Se vocês vêm para cá para me servir, ou eu venho para cá para servir apenas a vocês, perda de tempo. Uma hora nós vamos nos frustrar, um com os outros. Porque a gente é pecador mesmo. Agora a gente vem para cá com a intenção do seguinte: eu quero ver o nome de Cristo avançando no meio dessas famílias. Eu quero ver o nome de Cristo chegando nos vizinhos dessas famílias. Eu quero ver o nome de Cristo atingindo Town and Country, atingindo este, oeste, north, sul. Eu quero atingir tudo por causa do nome de Cristo. Ok, aí nós estamos indo bem. Se não, de outra sorte, nós estamos equivocados, né? Mais um pouco. Então, o termo igreja, no Velho Testamento, ou seja, no hebraico, há duas palavras que foram traduzidas para o conceito mais próximo de igreja. Kahal, que é chamar, e edhal, que é reunir-se num lugar indicado. Kahal é mais utilizado para denotar uma reunião de fato do povo, pois foi este vocábulo que a Septuaginta, o que é a Septuaginta, para aqueles que não estão familiarizados com esse tipo de linguagem, é a tradução do Velho Testamento para o grego. Lembrem-se que o mundo da época, o mundo de Jesus, o inglês da época era o grego. Então, o inglês da época era o grego. Então, você passar o Velho Testamento para o grego fazia com que a mensagem do Velho Testamento chegasse a mais pessoas. E essa versão foi considerada de Septuaginta. Na verdade, não é a Septuaginta, não é o bloco inteiro. Isso é uma curiosidade que às vezes a gente comete, um erro que a gente comete nos estudos bíblicos, chamar a Septuaginta de o bloco inteiro, né?
da Bíblia como Septuaginta, não. O bloco inteiro do Velho Testamento como Septuaginta, não. Foi a Septuaginta de Gênesis, Septuaginta de Êxodo, Septuaginta de Juízes, entende? Eles foram fazendo por cada livro, tá bom? E essa tradução ficou conhecida como Septuaginta. Então, o melhor termo é eclésia, ek, para fora, clésia, de origem verbal de chamados, aqueles foram chamados para fora. Mais um pouco, vai. No Novo Testamento, na língua grega, as palavras mais utilizadas para a igreja é eclésia e sinagogue. A primeira significa chamar para fora, por causa da raiz do verbo kalel, chamar, mas também pode ser traduzida por assembleia, reunião, congregação, igreja, convocar. Já a segunda significa juntar, sinagogue, sinagoga, significa juntar, reunir-se, assembleia, uma sinagoga. Mais um pouco, vai. Porém, o termo mais utilizado, como eu já disse, é eclésia, tá bom? Dá um pulo nisso aí, todos os slides vocês vão ter acesso no grupo da igreja. Podemos concluir que Carral do hebraico está para eclésia, segundo Crônicas, capítulo 6, verso 3. Por favor, abra aí, segundo Crônicas, capítulo 6, verso 3, assim como está para sinagogue no Números 8, 9. Eu queria pedir para Emerson, segunda Crônicas 6, 3, tá? E Jorge, Números. Isso é Números. Números 8, 9. 6, 3. Jorge 8, 9. Vamos ouvir o Emerson. Veja, eclésia. Voltou então o rei o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, enquanto ela se mantinha em pé. Mantém em pé. Abençoar o povo, a congregação. Depois vocês podem ler com calma. Tudo isso já era sinal de quê? Da igreja que existia. Igreja em andamento. Tá certo? E o termo usado aí é o termo carral, que Emerson leu como congregação. Veja, uma reunião, estar juntos para adorar, ficar em pé, inclusive. Agora, Números 8, 9, é isso? Tocha. Farás chegar os levitas perante a tenda da congregação. Isso. E ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Tenda da congregação já é uma ideia aí de um local, diferentemente de uma reunião. Tenda da congregação está para a sinagoga do Novo Testamento, que era a ideia de onde eles se reuniam. Já o termo carral, aí a ideia de comunhão, de estar junto como congregação para comungar, para adorar. Por isso que eles ficaram de pé. Lembra-se? Então, lembre-se que igreja tem o primeiro princípio dela é se reunir, é estar em congregação, em comunhão, para juntos adorar, para juntos caminhar, para juntos viverem. Perseveravam unânimes no templo, se lembra? E partiam pão de casa em casa e tinham tudo em comum. Lembra-se do relato de Atos 2? Isso é igreja. Então, quando a gente pensa num cara que diz assim, eu sou da igreja, tá? Mas quanto tempo tu faz? Não, faz uns 2 anos que eu não vou na igreja, mas eu sou crente. Como assim? Aí o cara diz, não, porque eu sou um desigrejado. Agora é o termo que se usa. E um movimento muito grande, inclusive as igrejas nos Estados Unidos estão muito preocupadas com os desigrejados, eles aumentam aqui muito. E eles agora estão buscando alternativa, agora eles se encontram em cafeterias e sorveterias para dizer que é igreja, para tirar um pouco aquela imagem de que eles não se reúnem. Então é um problema sério dos desigrejados, achar que você pode ser crente em casa. Não pode, não tem condições. A ideia de ser igreja é a ideia de um corpo que se reúne para estar junto, para adorar, para bendizer o nome do Senhor. Essa é a ideia principal que carrega na definição do que é ser igreja. Você não pode ser igreja de casa, isso é invenção do diabo. Fique certo disso. Porque o Senhor, quando pensou na sua igreja, ele via-nos reunidos, no seu sangue, lutando bom combate, lado a lado ali trabalhando, a gente juntos, edificando a igreja, correndo, buscando atrás de fortalecimento da igreja. Então, quando você despreza a comunhão dos santos, você não entendeu o que é ser igreja. Mais um pouco. Abre, né? Então, a definição da igreja que eu encontro, uma das melhores definições, uma das melhores definições para a igreja é a 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, que até Felipe trabalhou um pouco nisso aqui quando ele veio pregar, não é? Então, abre aí, 1 Pedro 2, 9 e 10, por favor.
Alguém que achou, possa ler. Emerson está pronto para levar até você. Até rimou sem querer. Vai. Vou de novo. Alguém? 1 Pedro. Isso. O 1 Pedro vai. Leia aqui, Gustavo, por favor. 1 Pedro 2, 9 a 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Observe. Pedro está dizendo, vós sois raça eleita, todo o título do Velho Testamento. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. 4 títulos que foi dado a Israel. O que é que o Pedro está dizendo? Vocês não são igreja a partir de agora. Desde Israel vocês são igreja. A fim de quê? A fim de que vocês proclamem a virtude daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A missão. Então nós temos uma missão como igreja que é proclamar o evangelho. Para que vós que não eres povo de Deus. Aí essa é a minha expressão preferida. Preferida. Para mim, igreja é o povo santo de Deus. É o povo de Deus. Vós que não era povo de Deus, mas agora sois. Vós que não tinham alcançado misericórdia, mas agora vós alcançastes misericórdia. Nós somos um povo que fomos alcançados por misericórdia para proclamar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a definição mais clara, mais nítida, mais cristalina do que é ser igreja. Se eu sou igreja e não pertenço ao povo, não me identifico com o povo, um povo ele tem suas características, sua linguagem, seu comportamento, seus hábitos. Tudo isso faz parte de um povo. E nós somos o povo do Senhor. E se nós não identificamos com esse povo, talvez é porque a gente não alcançou misericórdia. E se a gente não pratica a missão da igreja, talvez é porque a gente ainda não é igreja. A missão da igreja é proclamar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Certo? Então, passe mais um pouco aí, Abner, por favor. Vai mais um pouco. Mais um pouco. Olha aí, a definição é essa. Essa que está em negrito. O povo que alcançou misericórdia da parte de Deus para anunciar as virtudes de Cristo. Com essa definição, nós percebemos que esse povo deve ser grato a Deus por ter recebido, por ter lhe livrado, das trevas em Cristo e, consequentemente, deve adorá-lo por conta disso. Mas que também tem uma missão a cumprir, que é proclamar as virtudes daquele que o chamou. Resumidamente, a igreja é um povo com uma missão. Nós não podemos ser igreja se desprezarmos a missão. Não tem como. Por isso que essa coisa de vamos fazer uma tenda e ficar aqui dentro mesmo, isso não é igreja. Não é igreja. A gente tem incentivado os grupos familiares, por exemplo, a serem outreach, de alcançar mais gente. A gente não pode ficar apenas nos reunindo toda sexta e tendo aquela comunhão gostosa que tem no pequeno grupo, como a gente teve lá na casa de Ju, certamente aconteceu lá na casa de Milka, de Mário, e também lá com o grupo de Luan, lá no Café da Jana. É uma comunhão muito maravilhosa, a gente não quer sair. Eu chego no pequeno grupo, eu quero ficar lá. Que é mais íntimo, mais gostoso, aconchegante, né? Então, um papo legal, a gente conversa bem, aprende a palavra do Senhor, né? Depois come algumas coisas que estão lá servidas e faz aquela comunhão gostosa. Só que eu tenho que orar ao meu Deus durante a semana para dizer assim, Senhor, me dá uma alma para eu levar lá no pequeno grupo, na sexta-feira. Porque para eu trazer ela para cá, quando você fala em igreja, é mais difícil. Mas se você começa num ambiente menor, para que a gente possa atingir mais pessoas. Os que recebem nos seus lares, orar para que eles possam convidar o vizinho do lado, da direita, da esquerda, para estar presente, por que não? Então, a gente ser intencional na nossa vida. A gente está no trabalho, passa de segunda a sexta-feira, a gente não abre a boca para testemunhar de Cristo. Como é que pode ser isso, não é? A gente precisa ter essa intencionalidade na missão. Mais um pouco. Então, eu não vou avançar muito mais não, sabe por quê? Porque eu quero ouvir vocês, quero ouvir a participação de vocês, quero ouvir a pergunta de vocês. Eu ia para a essência da igreja.
Mas deixa eu só ler o texto, falar bem rápido e eu libero vocês, para vocês perguntarem. Atos 2, por favor, 42 ao 47. Esse, para mim, é a essência da igreja. Alguém, por favor, leia em alto e bom som. 2 textos primordiais para a igreja, principalmente vocês todos da igreja guardem esses 2 textos, principalmente os líderes. Quando perguntarem, defina a igreja, qual o texto que você ia ler para eles? Agora vocês sabem. 1 Pedro 2, 9. E o outro texto, Atos 2, 42 a 47. Guardem esses 2 textos com vocês. Guardem esses 2 textos. 1 Pedro 2, 9, Atos 2, 42 ao 47. Tá bom? Esses 2 textos, quando alguém perguntar, me defina o que é a igreja, você lê esses 2 textos para ele. Vamos ler Atos 2, 42 a 47. Quem pode ler, por favor, pastor Silas, a voz do alto, a voz de trovão. Vai, Silas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Davi, estou todo arrepiado. Estou todo arrepiado, Davi. Davi fica olhando para mim, me provocando. Davi não vale nada. Obrigado, pastor Silas. Olha, você está com saudade dessa voz? Essa é a voz do workshop. Vai ouvir o workshop que você vai ver essa voz o tempo todo. Ok? Exatamente. Veja só. Passa aí para mim. Agora se concentra aqui na essência da igreja. Primeira coisa, o que é essencial à igreja? Vai, passa bem rápido, Abner. Só pulando, depois eu deixo o slide lá para os irmãos. Temer ao Senhor. A característica principal de quem pertence à igreja é que ele tem temor do Senhor. Se você vê o cara que trata as coisas de Deus de qualquer maneira, que ele não tem uma íntima relação com o Senhor, que ele tem compromisso com santidade, que ele não tem compromisso de uma vida piedosa, ele não tem temor do Senhor. Ele não tem temor do Senhor. O temor do Senhor não é um medo que nos faz parar. O temor do Senhor, ele reconhece quem é Deus e quem nós somos. Por isso que se aproxima com devido respeito e cuidado. O temor do Senhor não nos impele, ou não nos refreia, desculpe, mas ele nos impele a agir da maneira correta. Isso é temor do Senhor. O outro é medo, é terror. Terror faz o cara se afastar de Deus. Não. Eu estou falando de temor, que sabe quem Deus é, sabe quem ele é, e se aproxima com reverência e respeito, sabendo como tem que se comportar diante dele e diante do seu povo. Isso é temor. O resto é medo, terror. Deus não quer ninguém com medo do terror dele. Deus quer que a gente haja com ele com temor. Isso é palavra de Deus que está lá. Em cada alma havia o quê? É o texto que vocês leram. Em cada alma havia temor, característica de quem pertence à igreja. Temor. Mais um pouco. Ábida. Vai. Viver em comunhão, viver em união. Se você detesta estar junto de gente, eu tenho desconfiança que você não é igreja. Eu tenho uma desconfiança séria. Veja, você ter um problema de sociabilidade é uma coisa. Mas você não está disposto à união, à comunhão, talvez você não nasça de novo. Uma questão de relacionamento, eu não estou falando de relacionamento social e sociabilidade, esse não é o meu ponto. Tem gente que tem até algumas doenças, né? E a gente precisa respeitar isso, estão sendo tratadas e precisa ter cuidado com isso. Eu estou falando de viver em união, ser intencional na relação, dizendo o seguinte, mesmo que eu não esteja tão presente, mas pode contar comigo, eu estou aqui. A continuação da informação do registro é essa, que dá sobre como viviam os convertidos, que a igreja vivia unida, era sua marca mais visível. Estavam juntos e tinham tudo em comum.
Tudo em comum. Dividiam seus bens, suas propriedades, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E é uma família. Família, às vezes, cara, a gente não quer... Quando os nossos filhos são adolescentes, né? E eu já tenho uma filha adulta e outra adolescente, as crianças a gente consegue controlar, colocar elas na mesa. Aí, de vez em quando, eles vão chegando naquela fase reconhecida como aborrecência, né? E eles querem comer no quarto. Só meus filhos tiveram isso, a filha de vocês não, então me perdoe. Então, eles querem comer no quarto. Eles querem não... Ele diz que é perder tempo lá na mesa e sentar. Claro, a gente tem que combater isso, obviamente, mas veja, apesar deles terem esses problemas sociais, a gente está trabalhando isso com eles todo o tempo, toda hora, na mesa, mesa, mesa. Lá em casa é na mesa. Mesa, mesa. Para mim, mesa é sagrada. Comunhão. Sentar, vamos. Mas eles estão dentro de casa. A gente pode contar com eles. Entende? Eles não estão fora da casa. Estão lá. Então, isso é viver em comunhão. Perseverarmos unânimes no templo e partir o pão de casa em casa à medida que cada um tinha necessidade. Eles não arredavam o pé da união. E a coisa gostosa é a comunhão, meus irmãos. Coisa gostosa é a comunhão. Eu amo comunhão. E você não canse de convidar seu pastor, que ele vai e come mesmo a sua comida tranquilamente. Faça como Dona Deza e seu diácono. Sexta-feira se vira um jantar, um almoço para mim e para Kelly. Nós chegamos lá, meio-dia foi? Não, 1h. Você vai me dar 4h30 da tarde. Um jantar, um almoço simples, 3h30. Tranquilo, comunhão. Maravilhosa. É porque a gente gosta também de conversar, né, Dona Deza e esse diácono? Mas, assim, a gente gosta muito de comunhão, gente, porque comunhão, a gente aprendeu tanto sexta-feira. Eu aprendi tanto sexta na casa dela, na casa de Anderson, na casa de todos que a gente vai. A gente aprende demais com cada visita, cada conversa. A gente precisa querer isso, viver isso. Terceiro aspecto da essência da igreja. Eles glorificavam a Deus. Louvavam a Deus e caíam na simpatia do povo. Lembra que o texto diz isso? Glorificavam ao Senhor. Entenda, a glorificação aí não é só o fato de você cantar louvores. Inclusive, graças a Deus, pelo Ministério de Louvor da nossa igreja está melhorando. Agora o cenário está ficando mais bonito. Nós estamos, né, sem ter que aguentar Emerson, Silas e Mário o tempo inteiro. Aleluia. Está ficando mais bonito agora. As mulheres, a coisa ali na... Tem mais cabelo agora presente. Antigamente só tinha careca. Então, assim, não é essa questão só de louvar a Deus, mas é viver para a glória de Deus. É dois conceitos diferentes. O canto é uma coisa, o louvor, atributar ele toda hora. Agora, viver para a glória de Deus impacta as pessoas que estão lá fora. Eles caíam na simpatia do povo, diz o texto. Tá certo? E o final? Qual é o final disso? Última coisa. Vai, Abner. Passa aí, Abner. Mais um pouco, mais. A última coisa. Mais um pouco. Crescer. Uma igreja que não cresce, certamente algo está errado com essa igreja. Preste atenção. Eu fui criado numa denominação que diz assim, eu amo muito, por isso que eu não vou citar o nome dela, mas que a frase principal era que qualidade é mais importante do que quantidade. Na igreja de Cristo, essas coisas não são excludentes. Quando existe temor, quando as pessoas perseveram em comunhão e quando elas vivem para a glória de Deus, eu duvido que essa igreja não cresça. A gente tem que acertar no temor, a gente tem que acertar na comunhão e acertar no modo de vida que adora a Deus. Fazendo isso, nós vamos crescer. Nós vamos crescer. Olha o que está acontecendo aqui, louvado seja Deus por isso. Nós não podemos tirar os olhos de temer, de viver em comunhão, de fazer tudo para a glória de Deus, que em primeiro lugar seja Deus. Aí, naturalmente, Deus acrescenta que vai sendo o quê? Salvos. Se a gente tirar os olhos disso, nossa igreja para de crescer. Nós temos que buscar isso para a glória do Senhor. Amém? Então, eu queria abrir para perguntas para vocês. Hoje nós só introduzimos o assunto com definição do que é a igreja, pensando um pouco na essência da igreja. Então, a essência da igreja é temor, união, glorificar a Deus e crescimento. Isso é a essência da igreja, a definição da igreja é um povo que alcançou misericórdia da parte de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos alcançou
Tirou-nos das trevas para a sua maravilhosa luz. Perguntas? Emerson está em pé para que vocês possam atender vocês. Perguntas, colocações, contribuições, por favor, é agora. Vai, Davi está pronto sempre. Obrigado pela oportunidade, pastor. Ele ainda tem a cara de pau de fazer isso. Ele sabe que vai perguntar, né, Silezinho? Eu te amo, Davizão. Vai, manda. Fazendo um link com a pregação do domingo passado Tá. sobre a videira, Tá? a gente vê alguns aspectos entre a planta e a igreja. Aham. Agora que o senhor falou sobre a estrutura, Uhum. e a gente para pensar que a videira é uma planta que depende totalmente do agricultor. Uhum. Né? Que planta é essa que Deus ordenou que frutificasse, mas ela é diferente de todas as outras? Porque se o homem não cuidar dela, não fazer a estrutura dela, então, assim, a ligação entre a igreja e o agricultor. Pensando assim, essa estrutura Sim. que o homem precisa ser feito, no Uhum. caso da planta, Uhum. se a gente olhar para a igreja como uma forma institucional, seria as doutrinas bíblicas. Boa pergunta de Davi, que vai dar chance da gente fazer uma distinção entre organismo e instituição, que talvez eu não tenha feito melhor do que deveria. Davi, obrigado. Não, Davizão, veja. A figura da videira se mantém intacta. E nós somos os ramos, e ele é a videira, e nós estamos nele, fomos enxertados nele, e crescemos nele, e frutificamos nele. Então, essa parte da videira, aquele texto de João 15 que você fez referência, se mantém intacto. Quando a gente está falando de estrutura para suportar os ramos da videira e fazer a cepa andar por cima disso, a gente está falando de estruturação organizacional mesmo. E aí a gente tem um ensino bíblico de como fazer isso. Os apóstolos, lembram-se os apóstolos? Estavam começando o trabalho deles, ok? E eles começaram a perceber que eles estavam recebendo recurso vindo de toda a igreja e eles não estavam dando conta de distribuir direito às supostas, né? A gente chama isso de cesta básica, mas na verdade esse conceito não existia naquela época, mas vocês me entendem. Os donativos que vinham, os recursos que tinham, os apóstolos não estavam dando conta, Davi, de distribuir. O que é que eles fizeram? Eles começaram a institucionalizar a igreja. Eles disseram assim, se nós formos cuidar disso, começou a chegar a reclamação. As viúvas dos helenitas estavam dizendo assim, poxa, não está chegando comida aqui em casa não. Só estava chegando nas viúvas judeias. Dos gregos não estava chegando. Aí os apóstolos começaram a criar uma estrutura, uma treliça para segurar a videira. Como é que eles disseram? Não é bom que a gente deixe a pregação e a oração para servir as mesas. Escolham 7 homens de boa reputação entre vós, para que eles façam esse serviço. Foi aí que surgiu quem? Os diáconos. Surgiu a diaconia na igreja. Começou a institucionalização. Entende, Davi? Começou a organizar. Diáconos. Ensina o povo a amar a Deus sobre amar ao próximo como a si mesmo. Por quê? Porque eles estão fazendo o quê? Pegando e distribuindo. E os apóstolos e os presbíteros, que são a sucessão apostólica, os presbíteros foram o que sucederam os apóstolos, tanto é que o texto de Pedro que a gente lê hoje, na carta de Pedro, Pedro diz, eu, presbítero com vocês. Presbítero é ancião. O pastor é um presbítero, os outros que lideram a igreja são presbíteros. Então, os presbíteros, os apóstolos passaram para os presbíteros e esse grupo ensinava o povo a amar a Deus sobre todas as coisas. Através de quê? De oração, de visitação, de pregação da palavra. Começou-se, Davi, uma institucionalização. Certo? É novo isso? Não. A igreja do Velho Testamento, ela tinha que vir adorar através das suas ofertas, e lá tinha o quê? Um sistema todo organizado. Você lembra de Levítico? Todos os sistemas sacrificiais. Tinha lá um sacerdote que pegava, que limpava, que imolava. Então, isso não é novo. A gente está falando de institucionalização, de organização para que essa videira venha por cima e se estabeleça.
Entende? Então, não tem nada a ver com você, por exemplo, você citou as doutrinas bíblicas. As doutrinas bíblicas, no que diz respeito à nossa vida, à nossa salvação, ela está ligada e nutrida pelo veio da videira, que através do Espírito vai nos dando conhecimento, graça, fortalecimento, e a gente segue. Agora, essas doutrinas bíblicas respeito à instituição, elas também são muito importantes para que a gente organize a forma que a igreja aconteça. Teve a eleição de diáconos, mas teve a eleição, por exemplo, de presbítero. Em cada igreja, mandou os apóstolos eleger presbíteros para que tomasse conta da igreja. Por quê? Por exemplo, Davi, horário de culto não é uma coisa que está nas Escrituras. Quem é que determina? A instituição. Onde vai ser o culto? A instituição. É de manhã ou de tarde? A instituição. Percebe? O Ministério do Louvor vai cantar na frente ou de lado? A instituição. Isso não tem orientação bíblica. As cadeiras vão ser dispostas dessa maneira ou nós vamos fazer um grande círculo? A instituição define. Como é que ela define? Ela tem que definir para abençoar todo o povo, ok? À luz das Escrituras, ok, mas ela não tem recomendação de como, por exemplo, um culto começa e um culto termina. Não tem isso na palavra de Deus. Quem determinou isso? A instituição. Se o batismo vai ser antes do culto, antes da pregação ou depois da pregação, quem determina isso? A instituição. Não é? Então, veja, a gente percebe que a parte institucional é a parte importante para ajudar. Agora, a gente não tem que atrapalhar. Por exemplo, eu tenho um problema aqui. Nós temos um problema aqui. O espaço está ficando pequeno, ok. Aí a gente vai arrumar um espaço. Aí a gente, todo cheio sem ter esse cuidado, e doido para ter um espaço, a gente leva uma igreja para mais distante do povo. O que é que você acha? Foi uma decisão administrativa correta? Não. A instituição tem que favorecer a comunhão. Não é piorar. Você entende? Então, vamos trocar. Não, a gente vai para outro espaço, porque esse aqui ficou pequeno e agora a gente vai colocar o nosso culto para de noite. A pesquisa boca miúda aqui, já vi de vocês que 90% não quer essa ideia de jeito nenhum. Aí por que a gente vai fazer isso? Não é? Então entenda, tem coisas que a instituição ela exige que a gente faça, mas a gente tem que fazer sempre pensando no povo. Já estiquei demais minha resposta, mas eu acho que deu certo para vocês entenderem, né? Instituição e organismo. Essas coisas a gente não quer que separe, mas eles precisam estar juntos. Agora, toda institucionalidade é para o bem do organismo. Quer ver uma coisa? As atas da nossa igreja. Eu tive o privilégio de chegar numa igreja que tinha lá os livros de ata, e eu sentar para começar a igreja, e eu li todas as atas da minha igreja antiga. Vocês não sabem o ganho que foi para mim aquilo. Por quê? Porque eu sei para onde aquele povo caminhou. Eu não sou um pastor que caiu de lá de um paraquedas, chegou do nada e agora quero mudar tudo do meu jeito. Não, eu peguei a história da igreja, está lá nas atas. Eu vi como é que eles pensam, eu vi como é que eles decidiram. Concordei com algumas coisas, discordei de outras. E agora eu tenho um caminho como pastor para liderar aquele povo, porque eu li as atas da igreja. Você entende como isso favorece? Bastante, a gente nem menospreza a ata. Ata, ninguém quer saber de ata, ninguém sabe nem quantas atas essa igreja já tem, ou se já registrou, vocês não estão nem aí para isso. Mas isso é muito importante. Tudo isso é um trabalho organizacional, institucional, que é muito importante ser feito. Tá? Diga, eu acho que é Juliano que pediu a palavra. Vou ver a de Juliano e a gente vai partindo para o encerramento. Vai lá, Juliano. O senhor mencionou que tem muita gente desigrejada. Sim. Que se a gente fosse católico, a gente diria católico não praticante. Uhum. E aí, a minha pergunta é, um dos fatores, são vários, né, que as pessoas se tornam desigrejadas. Uhum. Num contexto aqui da América, o senhor acha que um dos fatores é a falta de uma escola bíblica dominical, por exemplo, de um embasamento bíblico, de um estudo bíblico sistemático na escola bíblica dominical, coisas desse tipo? Isso contribui para que as pessoas fiquem desigrejadas, porque não tem base, o beabá teológico bíblico? Sim, eu não posso dizer que não, é claro. Há uma questão totalmente ligada a isso, Juliano, que é a falta de... meu povo, diz o Senhor Jesus, me erram por duas coisas, não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então, a gente erra quando a gente menospreza o ensino, o estudo, e
o estudo e o que eu creio, o que eu entendo, influencia diretamente na minha prática. Porque se eu não tenho uma clareza do que é igreja, que igreja é isso, é ter temor, é viver todo mundo juntos, é ter um propósito, é ter uma missão, se eu não explico isso direito, se eu não entendo isso direito, eu posso achar que eu posso ser igreja lá em casa mesmo. Então isso demonstra claramente que uma coisa está ligada à outra. Doutrina está ligada com a minha prática. Agora, eu suspeito que tem mais coisa. Eu suspeito que tem mais coisa. Eu suspeito que no meio desses desigrejados tem muita gente incrédula, achando que se converteu e quer uma igreja do jeito deles. Isso também existe. Eles não estão aí criticando com justiça. Eles estão fazendo algumas críticas de forma aleatória e não justa. Só que também tem que se considerar que no meio desses estão muitas pessoas que foram machucadas pela igreja. Não é porque elas não têm um conhecimento do que é igreja, mas elas foram muito machucadas. A instituição também, quando ela pesa demais a mão no institucionalismo, ela machuca as pessoas, ela tritura as pessoas. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Por isso que eu tenho dito à turma que nós estamos trabalhando, que nós temos que ser sempre amorosos. Sempre amorosos. Até na nossa forma de falar. Nós não estamos aqui, é verdade, criando bebês, é verdade. Mas nós temos que entender que isso não é um rebanho nosso. É muito difícil quando você toma conta do que é dos outros. Nós somos mordomos. Nós não somos o dono da casa. Eu não sou o dono dessa casa. Ninguém é o dono dessa casa. O dono é Cristo. Então, quando você é mordomo, você não chega dizendo à empregada da casa que ela vai pagar o prato que ela quebrar. Você tenta ajudá-la a não quebrar o prato. Ok? Então isso, eu tô fazendo essa meia-culpa também do lado de cada igreja. É muito fácil a gente meter o pau nos desigrejados. Chegar e dizer, são incrédulos. São pessoas que não entenderam. São pessoas que não ouviram a palavra de Deus. Beleza, muito fácil. A gente está nessa posição daqui, está todo mundo aqui dentro da igreja, a gente meteu o pau nos desigrejados. É ok, facinho. Agora, temos que fazer uma meia-culpa que tem hora que a instituição pesa tanto que esses caras querem ficar em casa. A instituição machuca tanto, tritura tanto, que eles não querem saber de relação com a igreja. Temos que fazer essa meia-culpa aqui. Entende? Então a gente tem que saber como lidar com essas coisas. Diga, João. Só uma observação, então, pastor. Foi por isso que eu falei que é uma das razões. Uma das. E aí, é uma observação, meio que uma pergunta também. Claro, fica à vontade. Se a gente pode usar, e muita gente usa essa analogia, eu não sou contra, que a igreja é como um hospital. A gente ouve muitas pessoas falarem isso. Eu evito falar. Mas eu concordo que a igreja é um hospital. Sendo dito isso, a gente tem que pensar o seguinte, no hospital, tem as exceções do hospital. O hospital é feito para as pessoas irem lá, estão enfermos, saem de lá curados, não é isso? De certa forma, a igreja é da mesma coisa, da mesma maneira. Acontece que no hospital tem gente morta, que entra viva e sai morta. Tem gente que já está morta há algumas horas. Tem gente que entra com um membro e sai decepado. Tem médicos que cometem erros médicos. Então, se a gente for fazer uma análise, fazer essa analogia da igreja com o hospital, a gente tem que observar tudo isso. Isso o senhor acabou de falar. Lógico que são vários fatores. Por exemplo, eu acabei de dizer que médicos que cometem erro e o cara sai de lá amputado. Era para amputar a perna direita, o médico amputa a esquerda e ele sai sem as duas. Ele tem que amputar a outra também. Nas igrejas hoje, infelizmente, tem acontecido muito isso. Sim ou não? Na opinião do senhor? Sim, a gente tem que dizer que sim. Por isso que eu não gosto da analogia com o hospital. Acho que a analogia com o hospital ela é muito pobre. Ela só destaca um aspecto, que é o aspecto da cura. Tá? Mas você fez muito bem o contraponto. Tem que levar tudo isso em consideração. Às vezes as pessoas saem daqui mutiladas. Mutiladas mesmo. Já vi igrejas triturando pessoas. Triturando. Então, assim, a gente precisa evitar isso. A gente não quer ser isso. Agora, ao invés de a gente ficar, talvez, discutindo simbologia ou não, Juliano, eu acho que a gente tem que se concentrar justamente em evitar esses erros. Evitar esses erros de nós sermos uma instituição tão pesada, mas também ser uma instituição tão bagunçada, sem nenhum limite.
né? Por exemplo, a gente ama as crianças. A gente acha que as crianças aqui ela têm um papel muito importante. E eu fui, por pessoas que hoje estão treinando comigo, no começo eles não entendiam. Hoje, depois eu expliquei para eles, eles começaram a entender. Mas eles não entendiam porque a gente deixava as crianças no culto. A gente deixa, e se Deus quiser, nós vamos continuar deixando. Sabe por quê? Porque é o único momento que você tem sua família junto adorando. Se eu tiro teus filhos daqui, você já pensou nisso? Que é o único dia que você tem a chance de, com a sua família, glorificar o nome do Senhor, juntos, adorar o Senhor juntos, ouvir a pregação juntos. Você já pensou nisso, não? Aí eu quebro tua família, tiro teus filhos de você e quebro a família do outro. Bota um cara para cuidar dele lá. Quer dizer, eu quebrei tua família e quebrei a do outro, que eu tenho que botar as irmãs lá, os irmãos, para tomar conta dos teus filhos lá. Quando vocês deviam estar aqui adorando. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que ter cuidado. Eu já passei pela experiência triste de uma irmã se sentir tão incomodada porque o filhinho do outro estava... Naquela criança, você sabe, impaciente, às vezes dá essa impaciência. Por isso que a gente quer criar um cry room ali, para poder, quando ele estiver chorando, cry é chorar, né? Você leva ele para ali um pouquinho, que estiver muito agitado, acalma ele e volta de novo. Ele é muito bem-vindo. O culto também é para ele. Deixa eu dizer os efeitos que isso fazem. Todas as vezes que eu sento com eles ali, eu estou orando pelos teus filhos, estou aplicando a palavra de Deus na vida deles, estou abençoando eles. E eles vão começando a ter identificação com o pastor deles. Quem é que estava me dizendo? A Júlia, de vez em quando, me fala do Samuel. Mas o pastor, desenhando, o pastor falou tal coisa. O pastor disse isso na pregação. E alguém essa semana está falando, acho que foi de Betina, não foi? Foi de quem que não me viu aqui, pregando, e disse, oxe, pequenininho, 2 anos, o pastor não está lá. Quer dizer, vai se criando uma comunidade de fé, onde teus filhos reconhecem quem são os líderes dele, quem que prega, quem está sempre ali. Aí, veja só, quando é que a instituição pesa e a gente mutila as pessoas. A gente não tem paciência, às vezes, de ouvir um chorinho de uma criança que está crescendo, que está sendo edificada, ou uma bagunça de um menino, que a gente tem vontade, às vezes, de dar um cascudo, eu sei, mas segure sua mão, não é? E ore pelaquela família. Ajude eles. Vocês fizeram promessa hoje a Ita. Ita, cadê Ita? Foi embora, não foi com o Cláudio. Está ali, está lá do outro lado. Vocês fizeram hoje promessas à família de Ita. Quero ver quando ele estiver aqui virado no Giraia, se vocês vão lembrar da promessa que vocês fizeram hoje. Vocês fizeram promessa a Ita. Já ele está aí, viu? Ele vai crescer. Então, isso... Agora, eu estou dizendo isso a gente como instituição. Por isso que eu gosto sempre de colocar as coisas de todas as perspectivas. Só que, como instituição, a gente tem que abençoar esses meninos, amá-los e fazer com que eles cresçam no nosso meio amando a Jesus. Ok. Só que o outro lado, isso não isenta você, papai e mamãe, de botar regras nos seus filhos. De ensiná-los em casa como eles devem se comportar no culto. É responsabilidade de vocês também. Entende? Para que a gente não só bote culpa na instituição. A gente começa o trabalho em casa. Se esses meninos tiverem culto doméstico em casa, eles vão saber se comportar na hora que estiver tendo uma leitura bíblica, uma oração. Porque você não deixa ele no celular, lá na sua casa, no culto da sua casa, ele lendo, jogando o joguinho, porque agora é hora de ouvir a palavra com o papai e mamãe. Se você tem isso lá em casa, aqui eles vão se comportar melhor. Então, está entendendo como é que o equilíbrio tem que acontecer? A instituição tem que cuidar para que um ambiente saudável e acolhedor, mas as famílias têm que ter responsabilidade de educar eles em casa. Tá certo? Então, esses dois lados têm que acontecer. Então, eu estou falando tudo isso porque é a questão da instituição que, para não mutilar vidas, famílias, desapontar, mandar pessoas para fora quando eles deviam cuidar. Certo? Por isso que eu estava tão ávido para chegar em eclesiologia, porque eu sabia que gerar todo esse tipo de discussão e a gente ia começar colocando as coisas no seu devido lugar. Louvado seja Deus por isso. Vou ouvir a Aninha, porque a Aninha fala pouco, e eu vou dar chance para a Aninha falar. Diga, Aninha. Pastor, eu acho que o que está acontecendo também hoje na geração dos nossos filhos, eu falo isso, porque eu tenho uma filha adulta de 27 anos e um filho já adulto também de 20 anos. E a descredibilização das igrejas brasileiras aqui, se não fosse as nossas
orações e a gente caminhar junto com os nossos filhos e orientá-los na palavra de Deus, hoje eu teria 2 filhos fora da presença do Senhor. Porque, infelizmente, vai fazer 9 anos que nós estamos aqui, mas nós fomos mutilados aqui. E a minha filha hoje é casada e mesmo eu convidando para uma participação no Valentine's Day, por exemplo, ela falou comigo: mãe, não. Carol, vamos visitar a nossa igreja para vocês conhecerem. Lá tem vários casais jovens igual vocês e tal. Mãe, igreja brasileira, não. Pois é. Então, isso é fruto de coisas que aconteceram conosco ali atrás e que machucaram, feriram, mutilaram a nossa família toda. E eu creio que esses líderes vão pagar por isso. Com toda porque certeza. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. E eles vão pagar por essas vidas que, junto com os nossos filhos, estavam juntos lá atrás e hoje estão desigrejados. Porque, graças a Deus, para a honra e glória do nome do Senhor, os nossos filhos hoje estão em igrejas americanas. Mas eles não querem saber de igreja brasileira. Agora, junto com eles, tem vários que se desviaram completamente da presença do Senhor. E ai do sangue desses, que vai cair na mão desses líderes, que feriram, que machucaram, que magoaram, que mutilaram. É verdade. Então, temos sim uma geração de jovens que acham que podem congregar de casa, que não precisam de ir para as igrejas. Infelizmente. E não é só culpa das instituições, não. Infelizmente, os líderes. Os líderes, e infelizmente, há 8 anos e meio atrás, eles achavam que eles eram donos das pessoas, que a igreja era deles. Então, aqui você não toca, aqui você não mexe. Quem manda aqui sou eu. E a igreja não é deles. Não a é igreja mesmo. É do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. É isso aí. E por isso que nós aqui temos cuidado muito com o preparo de liderança. Temos sido chatos, criteriosos, porque uma vez estabelecida as lideranças da igreja, aí, meu amigo, é um rumo que você toma que não vai mais ter como você segurar, não é? Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Orem para os líderes dessa igreja também. Eu acho que Dona Deza está pedindo ali, Silas. Eu vi ela primeiro, por isso deixa eu dar para ela primeiro, depois eu passo para você também. As damas sempre. Ladies first. Ok. Perdoe os irmãos que ainda não me conhecem, mas o meu caso, pastor, na minha adolescência, passei a estudar no colégio católico. Certo. Então, eu tinha muitas discussões com as freiras, porque eu não era católica e não fazia o que elas desejavam, né? E aí eu fiquei sem a igreja. Quando terminei meus estudos, por intermédio do papai, que disse primeiro a escola, depois o namoro, né? Então, foram quase 8 anos até o nosso sim de casados. Giacomo perseverou muito. Foi. Graças a Deus. Insistiu, né? Insistiu, Então, eu sei como ele é. Mas a história é outra, pastor. Quando, depois de 1 ano, viemos para Estados Unidos e tivemos 2 filhos aqui. E eu não quero me emocionar. Não, fique tranquilo. O nosso segundo filho, tivemos, infelizmente, a notícia que ele era um rapazinho e ia ser um excepcional. O nosso Jack, que tem o nome do pai dele, se chama Giacomo, até hoje é o nosso baby. Mais de 20 anos ele está internado em Nova York. Por necessidade, porque ele se tornou um rapaz fisicamente perfeito, mas mentalmente não atinge 7 anos de idade. Então, quando o pastor estava discorrendo aí sobre a impaciência, muitas vezes, dentro da igreja, nós não pudemos ao Brasil, quando voltamos por uns tempos, porque eu achava que lá família ajuda, que eu já expliquei para o pastor,
E não é Deus ajuda a nossa vida, é Ele que nos guia e nos informa, né, como devemos agir. E nos devemos nos apegar nesse momento. E quando eu, decepcionada com muitas coisas na América, achei que a família, tudo lá, o abraço era mais carinhoso, teu pai, mãe, a família do meu marido toda lá no Brasil, e toda a minha família, eu achava que aquilo ia ajudar muito com o meu menino, que ele era bem levado, bem diferente. E com 9 aninhos ele já tinha perdido até a fala por convulsão. E nós não pudemos entrar numa igreja, porque ou meu marido ficava no carro para cuidar dele, eu entrava, mas eu não era viúva, eu não era separada, eu não podia ficar sem a minha família. E no Brasil tivemos 2 filhas, então nós somos pais e 4 maravilhosos filhos. Inclusive o nosso baby, que foi através dele que nós voltamos aos pés do nosso Deus novamente. Amém. Porque quando entramos nessa igreja, no interior lá de São Paulo, pertinho de São Paulo, essa igreja era tão humilde, tão pequenininha, de interior mesmo, com os bancos de madeira, nem apoio, que aqui estava tão confortável. E lá a gente não tinha nada disso. E eu passando para conhecer a cidadinha, não sei se alguns irmãos, pastor, creio que conheceu. Boituva. Boituva, Conheci. 100 quilômetros longe de São Paulo. Nós precisamos morar numa chácara, porque não podíamos ter nem vizinhos, porque meu filho dava muito trabalho. Ele jogava tudo da vizinha, tudo que ele encontrava no quintal. Eu tinha que buscar ele 2, 3 vezes lá no telhado, porque é autístico, muito forte. Tudo que balançava na antena, naquele tempo, as antenas, né, a rabiola dos pipa, ele queria, ele subia, ele dava um jeito de subir pelo vitrô e ia parar lá no quintal, já como trabalhando, eu tinha que buscar, mas nessa época eu estava bem novinha, viu, gente? Um pouquinho mais magra também. Mas aí nós tivemos a notícia que ele precisava ser internado, e meu marido achou bom que nós fôssemos morar numa chácara, né, num lugar que não tinha vizinho. Tinha animais, vaca, sei lá, tanta coisa, cobra, sapo, de tudo, né? Que eu morria de medo, na verdade. É melhor do que muita gente, ele faz. Giacomo também fala pouco, mas quando ele fala, né, mãe? Ele já dá uma lapada, pronto. É cirúrgico, viu? Mas aí, pastor, quando nós fomos conhecer a cidadinha de Boituva, talvez 3.000 e poucos habitantes, nada. O resto era muita pessoa de Canavial, trabalhadores lá. E eu vi o título da igreja, Igreja Presbiteriana. Que bênção. Que bênção. Aí era em frente de um cemitério. Aí meu marido falou, qual é o lado, do direito ou da esquerda? Né? Brincando, ele sempre é uma pândega, esse maravilhoso que eu tenho. Aí eu falei, espera um pouquinho, deixa eu ver o horário. Tinha quinta-feira. Gente, esse testemunho de 10 é muito importante, estou deixando ela te contar, porque vai falar sobre instituição de igreja. Continua, Dessa. Quinta-feira era o culto à noite, e aos domingos, escola dominical, tudo mais. Aí eu falei, vamos ver, não sei que dia era da semana, eu falei, vamos até lá no domingo. Ele falou, e como é que fica? Que o baby dá trabalho, é o nosso baby, né? Bom, eu falei, vamos tentar. Se a gente nunca tentar, nós nunca vamos começar. Nós fomos, e eu tinha minha bebê, a Gisele tinha 1 aninho por aí, que nasceu em Boituva, boituvense. A Giovana, que é a outra, o Joy, que é o mais velho, o Baby, o segundo. E nós tínhamos costume, quando ia em qualquer lugar, até em casa de familiares, meu marido de um lado, o Baby no meio, e eu do outro lado, exprimia ele para que ele não saísse do lugar, porque senão era um arraso. Então, muitas vezes, nós fomos assim. Eu digo, não desprezado pela delicadeza da palavra, nós não éramos convidados. Então, a gente acostuma a convidar em casa, porque aí ele tinha o lugar dele. O autístico gosta de ficar sempre no mundinho dele.
E eu tinha uma menina que ajudava. Então, eu preferia que vinham familiares em casa. E eu passei a me acostumar com companhias. Aí, com esse dia que nós fomos na igreja no domingo, a senhora que cuidava das crianças, as crianças, eu acho maravilhoso eles participarem. Aquele dia, as crianças maiorzinhas foram cantar, foi logo no início do culto. E estava meu filho Joe, a Giovana, eu, o baby e meu marido. Em pé ali na hora da oração. Aí, quando as crianças, né, lógico, oraram pelas crianças, aí, quando nós estávamos em pé ainda, e as crianças começaram a cantar, a fazer os gestos deles, em louvor, o Joey olhou para mim, que eu sempre fazia shh, na hora, não quero barulho, que eu fui sempre muito brava. Tem que aprender, escuta, porque quem manda aqui é pai e mãe, né? Vocês é segunda voz. Aí, ele olhou para mim e fez, mamãe, olha o baby, olha. Eu, shh. Quando eu olho no baby, ele estava cantando. Ele fazia assim, cantava como as crianças. Eu falei, meu Deus, está acontecendo algo diferente aqui. Amém. Aí, essa senhora que cuidava das crianças veio depois até o nosso lugar e falou, a senhora não quer deixar as crianças irem na classe com todos? Temos classes diferentes de idade. Eu falei para o meu filho, leva a Giovana, vai. Não, o outro menino não vai? Eu falei, bom, vocês têm portão com chave, que não sai na rua. Eu sou muito alegre, muito brincalhona, viu? E a alegria vive na nossa vida, graças a Deus. E aí, ela falou, temos sim, porque tem uma porta grande e ali não passa as crianças devido a não sair na rua. E também não tem como entrar no templo novamente, porque nós fechamos a porta e tem um diácono ali cuidando. Tudo bem. Ele foi, sentou com as crianças, brincou, não deu trabalho. Amém. E nós não paramos mais. Através do nosso baby, nós voltamos para a igreja novamente. Louvado seja o Senhor. E até hoje, passamos por muitos problemas, muitas desavenças, muitos, como o senhor explicou, que derrubam muitas vezes igrejas, mas nós firmes, porque o nosso caminho é Jesus Cristo, não é outro. Amém. E hoje em dia, se o senhor perguntar, chegar a conversar com o nosso filho baby, fala, vamos cantar um corinho, ele lembra, ele canta, não pode ser triste o coração que ama Cristo. E ele fala Cristo, ele não diz Cristo. Ainda a pronúncia é dificultosa. Então, eu deixo com os irmãos. Gente, o futuro da nossa igreja são as crianças. Amém. E vamos adorar e orar por todos eles. Papai e mamãe tem vovô e vovó aqui, se quiserem uma ajudazinha, viu? A gente está pronto a ajudar. Isso é bênção. Amém. Isso é bênção. Deus abençoe. Deixa eu ouvir o pastor Silas para a gente encerrar. Está todo mundo com fome, mas não posso deixar essa voz de trovão não falar. Vai, fala a unção do resumo para tu, Silas. Vai. Irmãos, eu não queria falar por causa da fome, né? E a comida está cheirando gostoso. Vou falar, marca aí, se eu falar mais de um minuto, você pode cortar o microfone. Eu estou aqui nessa igreja, porque no primeiro dia que eu vim aqui, eu ouvi os irmãos falando que eles têm sede pela sã doutrina. Amém. É a razão que eu estou aqui. Amém. Essa igreja está equipada para dar para vocês um crescimento em Cristo que poucas igrejas têm. E é o interesse da liderança da igreja. Amém. Eu tenho caminhado junto com o pastor Sami, estive na reunião de presbitério, ouvi o que se fala no presbitério, o que diz o pastor Vitalino. O pastor Augusto não preciso nem dizer, né? Mas pensa nisso. Eu já segui o pastor Augusto há muito tempo, e quando eu vi uma live dele falando com o pastor Vitalino, e brincando, os dois, aquele jeito pernambucano de brincar, né? Eu já falei, rapaz, especial. E quando ele introduziu, apresentou o pastor Vitalino como plantando igreja em Orlando, eu falei, é coisa séria, porque está trazendo o pastor Nicodemos. Mas o pastor Semi também, viu? Então, irmãos, considerem isso. Não vou falar muita coisa para vocês, mas eu queria falar uma coisa que eu gostaria de falar para vocês na ausência do pastor Semi.
Mas eu vou falar com ele estando aqui mesmo. Um pastor equipado, diretor acadêmico de seminário, reformado, está aqui à disposição, ensinando vocês, dando uma estrutura de palavra, de vida espiritual, que essa igreja não pode perder. A irmã Aninha estava falando dos que se perderam, dos que estão longe. Olha que oportunidade a gente tem de ir atrás desses. Percebe? Como a gente não quer levar um evangelho barato, a gente não quer ser, como é que é a expressão? Seeker friendly, né? Que, Só muito amigo, muito amigável. amigável, dar às pessoas o que eles querem, porque, na verdade, o que nós temos para dar é o evangelho. O evangelho é tudo. Então, irmãos, é uma palavra de encorajamento para vocês valorizarem a igreja e para entender onde Deus colocou você. Você não está aqui porque você quer, você não veio aqui, Deus te trouxe aqui. Amém. E Deus tem um plano na tua vida.